Olá, estamos aqui mais uma vez para falar para vocês um pouquinho sobre o Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2020, exercício 2019. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre como anda o cenário contábil. O cenário contábil ele vem sofrendo proporções, vem sofrendo algumas alterações positivas, principalmente para os clientes e os contadores, que é a famosa era digital. Muito falava-se antigamente na era digital e agora estamos vivendo isso na prática. Com a era digital, vários documentos físicos foram substituídos pelos documentos online e isso para nós contadores é muito positivo e para vocês clientes também. Por quê? Nós temos agora a segurança de ter todos os documentos online, então o risco com a perda de documentos, com os danos aos documentos físicos, ele é diminuído gradativamente. Isso é um cenário excelente para todos nós. Dentre as mudanças trazidas com a era digital, temos o certificado digital. Hoje o nosso foco na nossa conversa vai ser sobre as vantagens sobre o uso do certificado digital, voltado principalmente para a entrega da declaração de imposto de renda pessoa física. Primeiro vamos entender um pouquinho como funciona o certificado digital e o porquê nós devemos utilizá-lo. O certificado digital, ele vem para substituir principalmente a assinatura física pela assinatura eletrônica. Então, uma pessoa, um sócio, um cliente, um contador que esteja em outra cidade, outro estado, ele tem a possibilidade de assinar o documento em tempo real, não tendo mais a necessidade de ter um gasto com correios, de demandar um tempo também para que aquela assinatura seja feita. Então, a gente já começa falando sobre uma das primeiras vantagens. Hoje, uma pessoa ela consegue assinar digitalmente um documento em qualquer lugar. Se a pessoa está de férias, ela consegue, através do uso da internet, assinar o seu documento, se a pessoa está no escritório. Então, os documentos hoje, eles são muito facilitados a sua assinatura com o uso do certificado digital. E com isso, o tempo gasto para que um negócio seja fechado ou um documento seja aprovado, ele é reduzido quase que 100%, uma vez que todo o trâmite ele é feito de forma digital, bastando que a pessoa tenha apenas acesso à internet e um certificado digital, certificado por uma empresa autorizada. As vantagens pelo uso do certificado digital, elas não se limitam apenas à pessoa física. Então, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, elas podem utilizar, não só podem, como devem utilizar o certificado digital. Lembrando que hoje o nosso foco vai ser para o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ou seja, o SPF. Para adquirir o seu certificado, nossa orientação é que vocês procurem uma empresa de confiança e que seja realmente certificadora e que emita o seu certificado digital com segurança e garantia para vocês. E escolhendo uma boa empresa certificadora para adquirir o seu certificado digital, você conta também com um excelente atendimento e preço. Então, esse é um diferencial para os clientes que deve ser levado em consideração na hora de escolher a empresa emissora do certificado digital, para que ele não tenha surpresas e para que ele tenha um suporte quando necessário, principalmente no momento de entrega da declaração de pessoa física. Com isso, nós temos como exemplo a empresa Link Certificação Digital, que é uma empresa reconhecida no mercado, é uma empresa consolidada no ramo de emissão de certificação digital, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. A utilização do certificado digital para o preenchimento da declaração de imposto de renda pessoa física não facilita somente o preenchimento, mas principalmente a falha e a diminuição nos erros. Isso é muito bom para os contribuintes porque evita que os contribuintes caiam na malha fina, que é a tão famosa malha fina e a tão temida também. Então, quanto mais o contribuinte puder preencher sua declaração corretamente, e para isso o uso do certificado digital facilita muito, mais longe ele fica de ser pego na malha fina. E ainda com relação à redução de erros com o uso do certificado digital em sua declaração de imposto de renda pessoa física, tem-se que o contribuinte ele busca os dados diretamente do site onde as fontes pagadoras informaram, então a chance de erro realmente ela é reduzida quase que 100%, o que é uma grande vantagem pelo uso do certificado digital. Agora nós vamos falar sobre uma outra vantagem para o uso do certificado digital, que é com relação à segurança da informação. E o uso do certificado digital, ele permite a geração de uma assinatura eletrônica que substitui a assinatura manuscrita. E ela tem o mesmo valor jurídico que a assinatura manuscrita. Então, isso dá uma integridade maior ao documento que está sendo assinado por aquela assinatura digital, ou seja, com o uso do certificado digital. Outra vantagem, e essa é uma grande vantagem vista pelos olhos dos donos de empresa, é com relação à redução de custos. Quando você utiliza um certificado digital, você elimina várias etapas que o documento, para ser assinado fisicamente, ele teria que ser cumprido.
A principal delas também é com relação ao uso de papel. Então, com isso, esse uso de papel ele é praticamente eliminado, pois a assinatura ela é feita 100% digital. Além da redução com o consumo de papel, que gera também uma sustentabilidade maior para a empresa, para o meio ambiente, nós temos também a redução com o custo de transporte. Então, aquele documento que deveria ser impresso, para uma assinatura manuscrita, deveria ser entregue ao mensageiro, deveria correr o risco de ser perdido no transporte, ele não existe mais. Então, todas essas etapas, elas são 100% eliminadas com o uso do certificado digital. Sem esquecer também que nós temos, com isso, o aumento da segurança da informação, porque toda movimentação, todos os trâmites, eles são eletrônicos e não mais físicos, como era antigamente. E falando ainda sobre a redução de custos, nós temos a eliminação daqueles gastos com cartório, uma vez que com a assinatura digital, através do certificado digital, não é mais necessário o reconhecimento de firma nos documentos. E pensando-se também na logística e armazenamento de dados nas empresas, tem-se um ganho muito maior com relação ao espaço e com relação à redução de custos, uma vez que não é mais necessário ter um setor para arquivar os documentos físicos, visto que agora eles serão eletrônicos, e também não terá o gasto com aquele funcionário que era necessário para fazer o manuseio desses documentos físicos. A era digital também, ela nos leva a pensar em um futuro melhor para o nosso planeta. Então temos que pensar principalmente na nossa profissão, contábil, administrativa, em que planeta estamos deixando para as próximas gerações. Então, com a sustentabilidade e com o uso do certificado digital, são impressos cada vez menos documentos. Com isso, o consumo de papel diminui bastante, o que permite que a gente cuide melhor do meio ambiente, o que é realmente uma preocupação de todos. O contribuinte que possui seu certificado digital, ele tem ainda a vantagem de ter a sua declaração previamente preenchida. Então, através do seu certificado digital, ele consegue, direto no site da Receita Federal, buscar a sua declaração previamente preenchida e com as fontes pagadoras de uma forma confiável, evitando-se assim os erros na hora de preencher a sua declaração. Para finalizar, nós temos que o contribuinte que acessa a sua declaração através de um certificado digital, ele pode acompanhar a mesma e corrigir os erros em tempo real. Com isso, ele elimina a burocracia de ter que agendar uma senha na Receita Federal para que ele consiga o seu atendimento. Diante de todas essas vantagens que nós colocamos para vocês, nossa orientação é que quem ainda não possui, adquira o seu certificado digital e boa sorte no preenchimento da sua declaração de imposto de renda.